Bom dia! Hoje nós vamos ver figuras de linguagem, certo? Figuras de linguagem é um recurso que torna a linguagem mais expressiva, mais lúdica, diferente. Então, a gente viu conotação e denotação. E denotação, que é a palavra no seu sentido real, e a conotação, que é justamente esse sentido figurado. São muitas as figuras de linguagem. A gente vai ver algumas que estão no livro, outras que eu vou mencionar não estão no livro, mas posteriormente eu passo para vocês e vamos vê-las, né? Então, primeiro a gente vai começar com comparação. A comparação, o nome próprio já diz, né? Algo está sendo comparado. Então, o amor aqui está sendo comparado ao fogo. Amor é como fogo que arde sem se ver. Então, quando eu faço essa comparação e utilizo esse elemento comparativo, como, ou então tal qual, parece, isso é uma comparação, certo? Precisa ter o elemento comparativo. A metáfora, ela é uma comparação também, só que ela é uma comparação de forma implícita, não é direta. Amor é fogo que arde sem se ver. Quando eu digo amor é fogo, eu também estou comparando o amor ao fogo. Só que eu não utilizei o como, eu não utilizei o parece, certo? Então, eu não utilizei nenhum elemento comparativo. Então, não confundam comparação com metáfora, certo? É comparação quando tiver elemento comparativo. É metáfora quando comparar sem elemento comparativo. Hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem muito simples. Ela consiste no exagero. Exemplo, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Então, como é que pode sair da vista um rio? Ou seja, como é que pode chorar um rio? Né? Então, aqui há um exagero. Então, é hipérbole quando a gente diz estou morrendo de fome, estou morrendo de rir. Tudo que for esse exagero, né, é uma hipérbole. A ironia é justamente quando eu quero dizer uma coisa e digo outra para debochar. Então, como exemplo, um chefe pergunta a um empregado que chegou atrasado: madrugou hoje, hein? Então, ele quer dizer que ele não madrugou. Ele quer dizer justamente o contrário, né? Então, ele utilizou uma ironia. Bem simples também. Temos a antítese. A antítese que consiste em palavras com sentidos opostos, certo? Então, sem causa, justamente, choro e rio. Choro e rio são palavras opostas, como claro e escuro, branco e preto, certo? Então, quando aparecer palavras opostas, isso é uma antítese. O paradoxo. O paradoxo parece com a antítese, mas a diferença dele é justamente porque as ideias elas vão se excluírem, certo? São ideias que se excluem. Exemplo, grande pátria desimportante. Como é que pode ser uma grande pátria e ser sem importância? Então, uma coisa que exclui a outra. Exemplo, outro exemplo. O pobre demonstrou sábia ignorância. Então, como é que pode ter sabedoria e ignorância ao mesmo tempo, né? Ter saber e não ter saber ao mesmo tempo. Não tem como, certo? Então, quando você perceber que ideias estão se excluindo, isso vai ser um paradoxo. Ao contrário de antítese, que apresenta só sentidos opostos. Uma coisa não exclui a outra. O choro não exclui o riso, certo? Então, uma coisa não exclui a outra. Agora, aqui, uma coisa exclui a outra. Então, fica uma frase confusa, meio que sem sentido, tá certo? Então, uma frase confusa, meio que sem sentido, que uma ideia exclui a outra, isso é um paradoxo. Pleonasmo. O pleonasmo é uma redundância, ou seja, uma repetição. Então, exemplo, que já coberto foi de neve fria. Toda neve é fria, ou não? Não existe neve quente. Então, quando eu digo neve fria, eu estou repetindo. É uma repetição que só em neve já vem tudo isso, que é fria, né? Então, a gente tem o pleonasmo vicioso, que é entrar para dentro, sair para fora. Então, esse tipo de pleonasmo vicioso não é legal, certo? Então, esse outro tipo de pleonasmo, eles são mais para música, para poemas. Então, você observa, se tem uma repetição, se tem uma redundância, é um pleonasmo. Catacrese. A catacrese
É a figura de linguagem que se estabelece quando uma palavra é empregada com um sentido diferente do literal, para suprir a falta de um termo adequado. Então, nós temos como exemplos a asa da xícara. Então, por que asa? Não temos um termo adequado e por ela parecer também uma asa de uma ave, ficou asa da xícara. Maçã do rosto. Então, a maçã também é rosadinha, meio avermelhadinha, né? A maçã do rosto da gente também. Então, por isso que é uma catacrese, por uma semelhança, certo? Batata da perna, o braço da cadeira, o pé da mesa, a coroa do abacaxi. Então, tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui refere-se a catacrese, certo? Então, tudo isso é catacrese. Assonância. A assonância é uma figura sonora, certo? Ela é utilizada mais para poemas, para músicas. Então, ela consiste na repetição do som vocálico. Então, observe aqui quantas vezes se repetiu o E. Então, olha aqui, tá vendo? Quantas vezes o E se repetiu, tá certo? Então, a gente tem o E como assonância aqui. E temos também outro som que se repetiu bastante, foi o AN, não é? Ele tem esse A, E e o tio. Aqui não tem, mas o som é o mesmo, né? Como eu digo, apanhe, ganhe, mamãe. Também a gente tem a assonância aqui. Além do E, temos essa. E a gente observa também que o O se repete muito, né? Então, quando a gente perceber que há várias vezes aquela vogal, então isso é uma assonância. É repetição da vogal, de sons vocálicos. Gradação. É o encadeamento de ideias que pode seguir uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Em geral, vai ser uma ordem crescente, certo? É algo que vai acontecendo aos poucos e vai se intensificando. Então, o que é aquilo no céu? É um homem? É um avião? É o Superman. Então, a gente observa que houve uma gradação, algo que foi se intensificando. É um homem, depois um avião, né? Então, foi uma coisa que foi superior a outra e, por último, o Superman, que é o superior de todos aí, certo? Exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Então, é pau, é uma dificuldade, é pedra, é uma dificuldade maior ainda. E o fim do caminho, que é o fim de tudo, né? Então, a gente vê que houve uma gradação, uma ideia que foi se intensificando. Então, é uma gradação. Bom, a gente tem também uma figura de linguagem que eu acho que vocês já devem ter estudado, simples também, que é o eufemismo. Ele suaviza uma expressão grosseira, certo? Então, quando eu digo o homem ficou rico por meios ilícitos, os meios ilícitos aqui eu suavizei, quer dizer que ele roubou mesmo, né? Mas eu suavizei por meios ilícitos, ficou bem melhor, né? Não agrediu ninguém. Desta vez você não se deu bem nas provas. Então, quando eu digo não se deu bem, eu quero dizer que a pessoa foi péssimo, foi ruim. Mas para não dizer péssimo e ruim, eu vou suavizar essa expressão. Então, todas as vezes que eu estiver suavizando uma expressão, isso vai ser um eufemismo. Anáfora também é um outro recurso sonoro, certo? Que é a repetição de uma palavra, pode ser uma palavra ou mais de uma, né? Ou seja, um grupo de palavras. Exemplo aqui, uma música de Daniela Mercury. Aí nós temos aqui, ó, observe, quantas vezes tem o quando? Várias vezes, né? Quando eu não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frios, tremi. Quando tive coragem, liguei. Observe quantas vezes apareceu a palavra quando, no início de cada verso. Então, quando acontecer de repetir-se a mesma palavra no início dos versos, isso a gente tem uma anáfora, certo? Que é mais um recurso para músicas e poemas. Aliteração. A aliteração também, gente, é um recurso sonoro. Estão lembrados da assonância, que é a repetição da vogal, né? Então, a aliteração é a repetição da consoante. Então, é quando eu vejo que há várias vezes aquela consoante nas palavras. Então, observe o exemplo. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Veja quantas vezes apareceram a letra R. Várias vezes, né? Então, isso aqui é uma aliteração. Ou seja, várias vezes repetiu-se a mesma consoante,
certo? Então, várias vezes ela apareceu. Então, é uma aliteração, repetição da consoante. Metonímia. A metonímia, no geral, ela é uma substituição, certo? Então, exemplos. Você já leu Machado de Assis? Ora, ninguém lê Machado de Assis porque ele já morreu. Não tem como a gente ler, né? A gente lê as obras dele. Então, a gente aqui substituiu as obras dele, uma obra, pelo nome dele. Então, a gente fez uma substituição, certo? Do autor, no caso, a gente, em lugar de colocar a obra, colocou o nome do autor. Então, a gente substituiu. Passe Bombril para tirar a mancha. Ora, a gente também substituiu aqui. Bombril é uma marca. Bombril não é o produto em si, é uma marca. O produto é esponja de aço, certo? Então, passe Bombril é uma metonímia. Eu substituí esponja de aço por Bombril, que é uma marca. Também a gente gosta de dizer Danone. Eu vou comprar um Danone. Você não vai comprar um Danone, você vai comprar um iogurte, só que a gente já tem esse hábito de fazer essa substituição. E também, além disso, outras coisas que a gente substitui muito o produto pela marca. Sempre gostou de um bom prato. Então, a gente não é que ele gostou do prato em si, ele gostou da comida, né? Então, a gente utiliza esse tipo de troca, de substituição do conteúdo pelo continente. Quando a gente diz eu bebi um copo de água, você não bebeu o copo, você bebeu a água, certo? Então, a gente utiliza muito isso. Meu coração sofreu com aquela situação. Não só foi o coração que sofreu. A gente aqui fez uma substituição, né? A gente trocou o todo pela parte, que é o coração. Mas essa parte representa o todo. Mantenho-me com o meu próprio trabalho. Ninguém se mantém com o trabalho. A gente se mantém com o salário, o dinheiro. Esse próprio trabalho, é através dele que a gente ganha o dinheiro, né? Então, a gente fez uma substituição, certo? A gente substituiu aqui o próprio trabalho, o dinheiro pelo próprio trabalho, tá certo? Então, a gente fez uma substituição. Todas as vezes que a gente substituir, é uma metonímia. Personificação ou prosopopeia. A personificação, o nome já diz, né? Personifica, torna um ser inanimado uma pessoa, né? Um ser humano. Então, vocês com certeza já leram várias fábulas, e as fábulas, elas personificam os animais. Então, as fábulas, elas são um exemplo, elas são exemplos, assim, ótimos de personificação, porque elas personificam os animais. E o que é personificar os animais? Ela dá aos animais atribuições de seres humanos. Então, eles agem, falam como se fossem pessoas, seres humanos. Vamos ver o exemplo. A rosa triste que vivia fechada se abriu. A rosa não pode ser triste. Rosa não expressa sentimento nenhum. Isso aqui é isso aqui é atribuição a seres humanos, né? Então, quem fica triste, quem fica alegre, né? Tudo isso quem fica é ser humano. Então, quando eu digo a rosa triste, eu estou personificando a rosa, ou seja, eu estou tornando a rosa uma pessoa. E ela não é uma pessoa, né? Mas aqui eu personifiquei, certo? Então, quando eu atribuo ações e características de seres humanos a coisas e a seres que são inanimados, eu estou personificando, certo? Então, é uma personificação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, assim, pelo menos no geral. As figuras de linguagem, elas são muitas, porém, prestando atenção direitinho, dá para você diferenciar uma da outra tranquilamente, certo? Então, fique com Deus, tchau e até a próxima.